Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Hoje você vai ouvir uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Uma história de desespero, de fé, de fuga, de coragem e de um milagre tão grandioso que ecoa até hoje como prova de que, quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um caminho. O povo de Israel estava finalmente livre. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, depois de clamores, prantos e opressão, o braço forte do Senhor os libertou. Moisés, o improvável líder, tinha enfrentado o faraó cara a cara. E Deus, com mão poderosa, enviou praga após praga, até que o coração endurecido do rei do Egito se dobrasse. Naquela noite silenciosa e intensa da 10ª praga, enquanto cada lar egípcio chorava por seus primogênitos, os israelitas partiam, apressadamente, com pães sem fermento, roupas ajustadas ao corpo e olhos brilhando de esperança. Eles estavam livres, finalmente livres. Mas Deus os conduziu por um caminho incomum, não pelo caminho mais curto, que os levaria diretamente à terra prometida, mas por um trajeto mais longo, mais difícil, mais desafiador. Porque Deus sabia, o povo era livre nos pés, mas ainda escravo no coração. E ele precisava ensinar mais do que livrar. Precisava transformar. Enquanto o povo seguia, uma coluna de nuvem os guiava durante o dia, e uma coluna de fogo os iluminava à noite. Era a presença de Deus com eles, dia após dia, passo após passo. Mas então, algo acontece. O coração de Faraó se endurece mais uma vez. E com fúria, ele reúne seus melhores homens, seus carros de guerra, cavalaria e soldados, e parte atrás dos israelitas. O Egito estava decidido. Ou trariam os hebreus de volta, ou os destruiriam no deserto. O povo de Israel avista o exército egípcio ao longe. O som dos cavalos, o brilho do metal, a poeira subindo no horizonte. E na frente deles, um mar. O Mar Vermelho. Atrás, a morte. À frente, o impossível. O desespero toma conta. Eles gritam, murmuram, questionam, acusam Moisés. Por que nos tiraste do Egito? Teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer aqui no deserto. Moisés, em meio ao caos, ergue a voz. Não tenham medo, fiquem firmes. Vocês verão o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas acalmem-se. E então, o Senhor fala com Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E você, levante o seu cajado. Estenda a mão sobre o mar e divida as águas. E naquele instante, a coluna de nuvem se move. Ela sai da frente do povo e se posiciona atrás deles, entre os israelitas e os egípcios. Para um lado, ela é escuridão. Para o outro, luz. Deus está literalmente entre o perigo e o seu povo. O vento começa a soprar, forte, contínuo, um vento oriental que sopra durante toda a noite, e então as águas começam a se abrir. Lentamente, mas com firmeza, elas se erguem como muros à direita e à esquerda. E no meio daquele mar surge um caminho.
O chão está seco e o povo marcha, passo após passo, com o som do vento, com o cheiro da água salgada ao lado, com olhos arregalados de espanto e fé. Eles estão atravessando o mar. O impossível está diante deles. Lá atrás, os egípcios avançam. Decidem entrar no caminho aberto pelo milagre. Mas algo muda. As rodas dos carros começam a emperrar. O chão se torna instável. O pânico invade o exército. Fugimos da presença deles. O Senhor está lutando por eles contra nós. Mas é tarde demais. Quando o último israelita pisa em terra firme do outro lado, Deus fala novamente a Moisés: estenda a mão sobre o mar. Moisés obedece. E as águas, que antes foram paredes, agora voltam com força total. Um rugido ensurdecedor toma conta do deserto. Os carros, os cavalos, os guerreiros são engolidos. Nenhum escapa. E ali, nas margens do Mar Vermelho, o povo contempla. O inimigo foi vencido. O milagre foi completo. O impossível se tornou caminho e o desespero virou adoração. Moisés, tomado pela emoção, começa a cantar: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Miriam, sua irmã, toma um tamborim. As mulheres dançam, o povo canta. A liberdade agora não está apenas nos pés, está no coração. Mas essa não é apenas uma história antiga, é sobre mim, é sobre você. Talvez hoje você esteja cercado, talvez o mar esteja à sua frente, talvez o passado esteja te perseguindo, talvez você não veja saída, mas Deus ainda diz: marcha, eu vou abrir o mar. Você não precisa entender o vento, não precisa enxergar o caminho completo. Precisa dar o próximo passo, porque o mesmo Deus que abriu o mar ainda abre. E quando você passar, vai olhar para trás e entender: foi Deus o tempo todo. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal Bíblia de Todos e compartilhe com quem precisa de um milagre hoje. E comente aqui embaixo: eu confio no Deus que abre o mar. Até o próximo episódio da nossa jornada bíblica.